Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Se inscreva no canal, deixe aí o seu gostei, compartilhe esta homilia. O Evangelho de hoje, nessa quarta-feira, dia de São Josafá, é São Lucas capítulo 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos hoje, nessa quarta-feira, diante do episódio dos 10 leprosos. A lepra era essa doença terrível, naquela época que segregava a pessoa. Imagina uma pessoa com lepra, ela tinha que ir para o deserto. Os chamados leprosários ficavam no deserto, os leprosos, debaixo lá de uma pedra, numa gruta, numa caverna, vivendo nesses lugares obscuros, porque não poderiam se misturar com a sociedade por causa da ideia de que transmitiria para outras pessoas e etc. Jesus, ele caminha para Jerusalém, passa entre a Samaria e a Galileia, e aí ele entra nesse povoado onde 10 leprosos vêm ao seu encontro. 10 leprosos, 10 pessoas chagadas, feridas, doentes, moribundas, pessoas que estavam ali mergulhadas na dor do isolamento, na dor de uma doença que não tinha perspectiva de cura. O leproso, ele ficava esperando a morte, porque o corpo dele ia sendo tomado pela lepra até chegar o momento que ele morria. Mas eles pedem a compaixão de Jesus. Jesus é aquele que se compadece daqueles que estão doentes. Jesus é aquele que tem compaixão daquela pessoa doente, sofrida, debilitada. E eles então recebem de Jesus o mandato: ide apresentar-vos aos sacerdotes. O sacerdote era aquele que detectava a lepra e mandava a pessoa para fora da sociedade, mas o sacerdote também era aquele que iria constatar que aquela pessoa tinha sido curada. E é por isso que eles vão até o sacerdote para receber esse diagnóstico. E enquanto caminhavam, eles ficaram curados. Jesus, ele cura. Jesus, através da sua palavra, através da sua ação, ele é capaz de curar aqueles leprosos. Enquanto caminhavam, eles são curados. Só que apenas um, diz o Evangelho, um deles, ao perceber que estava curado, volta glorificando a Deus em alta voz. Somente um que se atira aos pés de Jesus e ainda é um samaritano. Quer dizer, mais uma vez, era aquele que era considerado pelos judeus como o pior dos homens. Era considerado como um nada. E é aquele que volta para poder agradecer. Aqui brota a gratidão de alguém que foi curado, que foi liberto por Jesus. Uma coisa que nunca deve faltar
em nossos corações é a gratidão a Deus por toda a bondade, a misericórdia, o cuidado, o carinho de Deus que nos cura, que nos devolve a vida, que nos dá a possibilidade de viver. E não apenas da lepra física, mas quantas vezes nós estamos com lepras espirituais? A vaidade, o orgulho, a luxúria, a preguiça, a raiva, a falta de perdão. Quantas vezes Deus nos cura? E nós devemos glorificar o Senhor Jesus por tanta misericórdia, por tanto amor que Ele tem para com cada um de nós. Que Deus assim os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.